Boa noite, uma bênção estarmos reunidos para adorar e glorificar o nome do Senhor nosso Deus. Nós temos estudado a Epístola de 1 Coríntios no domingo à noite e temos visto 1 Coríntios capítulo 4, você já pode abrir aí sua Bíblia, e lá nós temos estudado sobre os despenseiros de Deus. Todos nós somos estes despenseiros. O que é um despenseiro? É um administrador. Todo crente é um administrador da obra de Deus e por isso devemos ser fiéis. Então lembre-se disso. Somos administradores da obra de Deus e por isso devemos ser fiéis. Essa verdade bíblica, lá em 1 Coríntios 4, do 1 ao 5, que nós vamos ler já, nos diz que nós somos responsáveis pela obra do Senhor. A obra de Deus é a igreja do Senhor Jesus Cristo. E a igreja do Senhor Jesus Cristo é responsabilidade de cada crente em Jesus. Não é a responsabilidade somente dos pastores, a responsabilidade de cada crente em Jesus. E você deve e tem que se entender como responsável desta obra, administrador desta obra. Você está envolvido, se você é crente no Senhor Jesus, e você se entende compromissado com as coisas de Deus. A igreja não é só o que nós fazemos nestas paredes ou dentro destas paredes. A igreja é muito mais do que isso. Aqui é um momento de alegria, de festa, onde nos reunimos, nos congregamos para adorar a Deus com cânticos. É um momento de alegria. Durante a semana talvez sejam momentos não tão alegres. Perseguição, como cantamos aqui, algumas dificuldades da vida que são inerentes à vida do pecador, a luta contra o pecado, a tentativa de estar sempre fazendo seu devocional, estudando sua Bíblia, lendo a palavra, pregando o evangelho, cultivando as disciplinas espirituais. Durante a semana, talvez você está mais só, ou com a sua família, sem... É muito bom o ambiente da igreja, todo mundo cantando, ficamos alegres, adorando a Deus. Ser crente nesse ambiente, irmãos, é maravilhoso. Mas durante a semana eu sei que as coisas são diferentes. Tentações, provações. Mas o despenseiro é aquele servo que tem que ser fiel, porque ele é um administrador da obra de Deus. Durante a semana também. E nós queremos continuar meditando nesse texto. Nós começamos domingo passado. A ideia é exatamente essa. Somos despenseiros de Deus e por isso devemos ser fiéis. Nós vimos uma primeira ideia, um primeiro ensino desse texto. Os despenseiros devem ser fiéis ao Senhor, a ideia óbvia e lógica do texto. Vimos um segundo ensino, domingo passado, de que os despenseiros fiéis são julgados por Deus. Isso é fundamental, é Deus quem nos julga. E daí nós tivemos uma conversa muito interessante domingo passado, e um dos entendimentos que nós encontramos aqui é que a igreja não é um ambiente de julgamentos, onde uns estamos julgando os outros. A igreja é um ambiente de serviço, de adoração e de proclamação do evangelho do Senhor Jesus Cristo. Quem vai julgar cada um de nós, o nosso serviço é Deus. E hoje nós vamos completar o estudo desse texto com um terceiro ensino. Os despenseiros fiéis receberão o louvor de Deus. Isso está no verso 5. Mas vamos ler todos os 5 versículos, é um texto curto. 1 Coríntios, capítulo 4, verso 1. Assim, pois, importa que os homens nos considerem como ministros de Cristo e despenseiros dos mistérios de Deus. Ora, além disso, o que se requer dos despenseiros é que cada um deles seja encontrado fiel. Todavia, a mim, muito pouco se me dá de ser julgado por vós ou por tribunal humano. Nem eu tampouco julgo a mim mesmo, porque de nada me argue a consciência. Contudo, nem por isso me dou por justificado, pois quem me julga é o Senhor. Agora, o verso 5 é o que vamos enfatizar mais hoje, embora mais à frente vamos retornar aos outros versículos. Olha o que diz o verso 5. Portanto, nada julgueis antes do tempo, até que venha o Senhor, o qual não somente trará a plena luz as coisas ocultas das trevas, mas também manifestará
os desígnios dos corações. E então cada um receberá o seu louvor da parte de Deus. Não julgue antes do tempo. Os despenseiros fiéis receberão louvor de Deus. Se você se entende como parte desta igreja, crente em Jesus, administrador fiel da obra de Deus, é Deus quem vai lhe recompensar. Deus vai lhe louvar. Deus vai reconhecer o seu serviço e o seu trabalho, e você será recompensado. Investir na obra de Deus é maravilhoso. É investir nos tesouros do Senhor. E é isso que você tem que ter em mente. Como eu estou investindo minha vida para o Senhor. Isso não significa que você tem que estar 24 horas por dia dentro desse prédio. Mas significa que você deve estar investindo seu tempo, investindo sua vida, investindo sua mente, força, na adoração a Deus, na proclamação do Evangelho, na obra missionária, no fazer discípulos, que é o que o Senhor Jesus deixou para nós como missão fundamental da igreja do Senhor Jesus Cristo. Os despenseiros fiéis receberão o louvor de Deus. É o terceiro ensino, baseado no verso 5. Nós queremos observar algumas questões aqui. Primeiro, o julgamento dos despenseiros só será feito no retorno do Senhor. Hoje não é o momento de julgamento. Quando Jesus voltar, ele vai nos julgar. Não para condenar. Todo aquele que creu no Senhor Jesus Cristo é salvo pelo sangue do Cordeiro derramado na cruz, pela graça de Deus. Isso é uma garantia que Deus nos dá. Está muito claro na Bíblia Sagrada. Então não é esse tipo de julgamento aqui que Paulo está falando. Paulo está falando do julgamento das nossas obras enquanto crentes no Senhor Jesus Cristo. É Deus quem vai dar o louvor de cada obra que nós fazemos para o Senhor Jesus Cristo. Paulo já falou disso num texto passado, em 1 Coríntios capítulo 3, verso 12, vamos lembrar, 1 Coríntios 3, 12, Paulo disse: contudo, se alguém edifica sobre o fundamento é ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, manifesta se tornará obra de cada um, pois o dia a demonstrará, porque está sendo revelada pelo fogo, e qual seja a obra de cada um, o próprio fogo o provará. Hoje você fez uma obra para a glória de Deus, você cantou. Essa canção, você pensou no Senhor, você se colocou na sua mente ali, estou diante do trono de Deus, adorando a Deus. Se você fez isso, contrito, quebrantado, se no início do culto você se consagrou, se não tinha feito antes, no início desse culto, por isso que tem um momento de oração antes do culto, para dar tempo de você confessar pecados, para dar tempo de você conversar com o Senhor e dizer: Senhor, vou adorar a Ti com toda a congregação. Senhor, recebe essa música que eu vou cantar para Ti. Se você fez isso, você fez uma obra que adora a Deus. O seu cântico valeu. Mas, se na hora do cântico você estava desconcentrado, pensando nos seus problemas, no que vai fazer depois do culto, no que vai fazer amanhã, preocupado, distraído com qualquer outra coisa que seja, você fez um exercício vocal que não foi adoração. Porque o seu coração não estava contrito diante do Senhor. Nosso Deus requer nossa máxima atenção, nossa dedicação exclusiva, principalmente numa lacuna de tempo tão estreita como nesse culto, 1h30 de culto. Então devemos estar realmente focados no Senhor. Agora, por exemplo, você tem que estar pensando: como eu me enquadro dentro dos despenseiros de Deus? Como eu participo da obra da igreja de Jesus? O quanto da minha vida eu invisto na obra da igreja de Jesus? Não estou falando de dinheiro. Estou falando de você investir sua vida para a glória de Deus cada dia da sua semana, fazendo discípulo, pregando o evangelho, lendo sua Bíblia, tendo vida de oração e tantas outras coisas mais. Aqui são alguns exemplos somente. Então você vai ser julgado por Deus. O Senhor vai avaliar as suas obras. Na verdade, o Senhor Jesus Cristo, como é dito lá em Apocalipse, Ele vai julgar, porque Ele morreu na cruz por nós, Ele derramou o sangue dele por nós, e Ele vai nos avaliar. É Jesus. Lembra como foi que Ele avaliou as 7 igrejas lá no Apocalipse? É Jesus que abre o selo do destino da humanidade lá em Apocalipse 5 e derrama os juízos dele sobre a terra e a humanidade naquele período de tribulação. É Jesus Cristo. Ele vai nos avaliar.
Eu não devo julgar ninguém, nem você deve julgar ninguém. E a gente vai entender um pouco mais sobre isso aqui. Mas sobre esse julgamento, em 2 Coríntios 5,10, Paulo explica também. Olha o que Paulo diz. Porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba, segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. É a mesma coisa que ele está falando em 1 Coríntios capítulo 3, só que ele não explicou tudo, mas aqui em 2 Coríntios 5,10 ele diz, ao tribunal de Cristo, Jesus é o juiz, o Jesus que morreu na cruz, ele vai julgar os crentes, e vai julgar o que nós fizemos com a nossa vida. Tem muitas histórias de crentes que passaram 10 anos distante do Senhor e voltaram. Amém, graças a Deus. Deus recebe todo pecador arrependido e contrito. Mas o Senhor vai julgar aqueles 10 anos que você, crente em Jesus, deixou de investir na obra do Senhor. Com a sua vida, Jesus vai te cobrar. Deus te recebe. Você não perde salvação. A Bíblia não fala disso. Jesus conquistou isso para você. Mas o Senhor Jesus Cristo vai lhe julgar e vai tomar conta destas coisas. Então, irmãos, devemos ser despenseiros fiéis, entendendo que é o Senhor quem vai nos julgar naquele dia. Então, vai ter um dia que Jesus vai nos avaliar. Os homens não devem julgar os despenseiros, até que venha o Senhor Jesus Cristo, que julgará nossas vidas, como falamos aqui. No entanto, devemos lembrar que os homens julgam os homens naquilo que é pecado, explícito. Então, veja bem, nós não devemos julgar uns aos outros. Mas aquilo que é pecado explícito, deve haver um juízo, obviamente. Porque a Bíblia diz que nós devemos exortar uns aos outros. Lá em Mateus 7, de 1 a 5, Jesus explicou um pouco disso. Não julgueis, para que não sejais julgados. Então, eu não devo estar julgando ninguém aqui. Pois com o critério com que julgardes, sereis julgados. E com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. Porque vês tu o argueiro no olho do teu irmão, porém não reparas na trave que está no teu próprio? Ou como dirás a teu irmão, deixa-me tirar o argueiro do teu olho, quando tens a trave no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então verás claramente para tirar o argueiro do olho do teu irmão. A trave e o argueiro são figuras para o pecado. O pecado visto, ele deve ser julgado pela igreja do Senhor Jesus Cristo. A igreja não deve permitir pecados no meio dela. Pecados explícitos que nós enxergamos e vemos. Isso não pode acontecer. Então, para eu julgar, avaliar meu irmão, eu tenho que primeiro me avaliar, tirar o meu pecado, o argueiro do meu olho, na verdade, a trave do meu olho, para eu ver e ajudar o pecado do meu irmão. Porque às vezes eu posso ter um pecado muito pior, entre aspas, né, que todo pecado é pecado, mas pecado muito mais escandaloso do que o pecado do meu irmão, e eu vou lá exortá-lo como se eu não tivesse nenhum tipo de pecado. E não é assim. E a exortação, esse tipo de julgamento que Jesus está falando aqui, que é a exortação, o aconselhamento, ele deve ser feito em amor, consideração, cuidado, visando edificar, visando motivar o irmão a deixar o pecado. Não é um julgamento no tipo de que eu sou justo, o irmão está em pecado, então eu vou para cima do irmão como se eu não fosse pecador. E é isso que Jesus está condenando aqui. Mas, se você viu um irmão em pecado, você também tem a obrigação de ir lá conversar com esse irmão. Não é para dizer para o pastor, é para você ir conversar com o irmão, que é o que a Bíblia ensina, certo? O pastor pode até te orientar como você conversa com aquele irmão, mas se você viu o irmão em pecado, você tem que ir lá e conversar com ele, amá-lo, instruí-lo e levá-lo a deixar aquele pecado em amor. Jesus também disse lá em Mateus 18, verso 15, se teu irmão pecar contra ti, vai arguí-lo contra ti e ele só. Se ele te ouvir, ganhaste a teu irmão. Então veja bem, o irmão pecou contra você. Ou ele pode ter te ofendido, ou ele pode ter cometido um pecado, não contra você, mas um pecado qualquer, que te ofendeu. E aí você é que tem que ir a ele, não é ele que tem que ir a você. Você é o ofendido, tem que ir até aquele irmão e conversar com ele e ganhá-lo. O que significa ganhá-lo?
levá-la ao entendimento de que aquele pecado não presta, de que aquele caminho é terrível e que ele tem que deixar aquele caminho e aquele procedimento. Você ganhou essa pessoa novamente para a comunhão com Deus. Verso 16. Se porém não te ouvir, toma ainda contigo uma ou duas pessoas, para que pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas toda a palavra se estabeleça. E se ele não os atender, dize-o à igreja. E se recusar, ouvir também a igreja, consideram como gentil e publicano. Não vamos entrar nos detalhes desse texto, não é o objetivo aqui, mas é importante que você saiba que tem esses 2 tipos de juízo, julgamento, dentro do ambiente da igreja. Tem o que você não deve julgar. Eu não devo julgar o meu irmão. Mas, em outro sentido, eu devo julgar o meu irmão. Eu só posso julgar no sentido de exortar. Esse é o sentido, cuidado. Julgar no sentido de exortar, aconselhar meu irmão que está num pecado, eu vi, não é eu ouvi, certo? Eu vi, aí eu devo ir lá ajudar o meu irmão, certo? Isso é muito importante. E se eu ouvir falar, aí é mais complexa a história, é necessário averiguar, saber quem falou, porque muitas coisas são faladas e nem tudo é verdade. A verdade, às vezes, é muito diferente do que se falou e, às vezes, pode haver muita injustiça e muito problema. Então, é necessário ver. E viu, você vai lá, você que viu, ajuda aquele irmão a deixar o pecado. A gente chama de julgar aqui um juízo, que é um juízo de valor. Certo? O irmão pecou, está contra a vontade de Deus, é um juízo de valor. Só que não é para massacrar nem derrubar, mas é para amar e restaurar aquela pessoa. Então Jesus nos deixou essa instrução sobre não julgue o irmão, mas, em um certo sentido, exorte o irmão do seu pecado, que não deixa de ser um tipo de julgamento. Paulo, mais à frente, vai ensinar a igreja de Corinto, em 1 Coríntios 6, que a igreja é um tribunal. É interessante, porque aqui no verso do 1 ao 5, de 1 Coríntios 4, Paulo diz que não quer saber de julgamento humano, nem de tribunal humano. E nem o próprio julgamento dele interessa. Paulo disse aqui, o julgamento que interessa é o do Senhor Jesus Cristo. Mas no capítulo 6, Paulo diz que os crentes são aptos para julgar certas questões. Olha 1 Coríntios 6, verso 1. Aventura-se algum de vós, tendo questão contra outro, a submetê-lo a juízo perante os injustos e não perante os santos? Ou não sabeis que os santos hão de julgar o mundo? Ora, se o mundo deverá ser julgado por vós, sois acaso indignos de julgar as coisas mínimas? Então, Paulo está dizendo que os crentes da igreja devem ser aptos para julgar as questões entre os irmãos, inclusive questões de pecado. Então, há um tipo de julgamento dentro da igreja que é permitido por Deus diante de pecados explícitos, diante de pecados visíveis, para edificar aquela pessoa, não para massacrar ou lançar culpa e peso sobre ela, mas para amá-la e retirá-la do pecado. Esse é o propósito aqui. E se tem um irmão, problema aqui do capítulo 6, um irmão quer colocar outro irmão na justiça romana porque está tendo um certo tipo de prejuízo. E Paulo diz, não, vai colocar o seu irmão na justiça dos injustos, por que não na justiça dos justos? Quem são os justos? São os crentes, os santos, no Senhor Jesus Cristo. Verso 2 de novo, ou não sabeis que os santos hão de julgar o mundo? Em um certo momento, os crentes hão de julgar o mundo. Ora, se o mundo deverá ser julgado por vós, sois acaso indignos de julgar as coisas mínimas, que as coisas entre os irmãos, não é? Verso 3, não sabeis que havemos de julgar os próprios anjos? Não vou explicar isso agora, vamos deixar para o capítulo 6, porque esse aqui é demorado, mas em um certo sentido, olha aí, vamos julgar os próprios anjos. Quanto mais as coisas desta vida. Então, há um tipo de juízo que nós crentes temos que saber fazer. O que é pecado e o que não é pecado. E dentro da igreja do Senhor Jesus Cristo, todos somos pecadores. Mas havendo pecados explícitos, isso deve ser corrigido. E a igreja deve corrigir isso na nossa vida, certo?
Entretanto, vós, quando tendes a julgar negócios terrenos, constituís um tribunal daqueles que não têm nenhuma aceitação na igreja. Paulo diz que a igreja é um tribunal de maior aceitação diante de Deus do que um tribunal terreno. Não vamos tratar disso hoje, mas isso se perdeu na igreja. Não tem igreja que funcione como um tribunal, mas hoje poucas são as igrejas que fazem isso. Algumas vezes a nossa igreja faz isso, não são muitas vezes. E isso aconteceu principalmente pelos problemas no período da Idade Média, onde a igreja, como um tribunal, a igreja romana cometeu muitos erros. E aí, no advindo do humanismo, né, isso foi suplantado dentro das igrejas do Senhor Jesus Cristo. Mas isso é um assunto mais para frente. E Paulo diz no verso 5 de 1 Coríntios 6, para a vergonha vos digo, não há porventura nem ao menos um sábio entre vós que possa julgar. No meio da irmandade, tem que ter sábios dentro da igreja, irmãos. Tem que ter, certo? E a igreja tem que fazer juízos corretos, dentro da palavra de Deus e da instrução do Espírito Santo de Deus. Por que nós estamos falando disso? Porque Paulo falou nos versículos 3 e 4 o seguinte: todavia, voltando para 1 Coríntios 4, verso 3, só revisando. Todavia, a mim muito pouco se me dá de ser julgado por vós ou por tribunal humano. Nem eu, tampouco, julgo a mim mesmo. Não me interessa o juízo dos homens. Não me interessa o juízo da igreja sobre mim, Paulo dizendo. E nem interessa o juízo que eu mesmo faço sobre mim. O que é que me interessa? O juízo que Jesus vai fazer sobre mim. É isso que me interessa. E Paulo deixa muito claro, não que eu seja inocente. Ele sabia que era pecador, mas a consciência dele não acusava de nada. Mas ele podia até estar cometendo erros e não estar percebendo. Mas quem vai corrigir Paulo é Deus. Externamente ele não tinha pecados visíveis, né, condenáveis. Mas ele sabia que a mente e o coração dele eram pecaminosos e ele podia estar cometendo vários pecados. Nós podemos julgar, exortar, avaliar quando existem pecados visíveis. Nós não podemos julgar os corações das pessoas. E é isso que Jesus ensina e Paulo está replicando aqui. Eu não posso julgar o seu coração. A intenção do seu... Eu não posso julgar a intenção do seu coração. A motivação do seu coração, eu não sou habilitado para isso. Nenhum ser humano é habilitado para isso. E então, olha o que Paulo diz em 1 Coríntios 4, verso 5. Portanto, nada julgueis antes do tempo, até que venha o Senhor, o qual não somente trará à plena luz as coisas ocultas das trevas, mas também manifestará os desígnios dos corações. As coisas ocultas das trevas, os desígnios são as motivações dos corações, nós não vemos. Eu acredito que todos nós entoamos, dando aqui esse exemplo, entoamos os cânticos para a glória de Deus, com corações quebrantados e contritos e motivados para adorar o Senhor Jesus que morreu na cruz pelos nossos pecados. É o que eu creio. Posso estar enganado. Eu dou de conta de mim. Por isso que eu não gosto que ninguém me atrapalhe quando eu estou prestando meu culto. Se eu fosse você, eu faria o mesmo. Certo? Porque eu sei que quem fica lá atrás é muito atrapalhado no culto. E você está numa reunião, que é uma reunião, que não visa entretenimento, visa glorificar o Criador do céu e da terra. E esta visão se perdeu nas igrejas evangélicas. Essa visão se perdeu, acabou. Você não vai encontrar muitas igrejas reunidas para a glória de Deus. Certo? Você vai encontrar igrejas entretendo religiosos evangélicos. O que é muito diferente. Porque quando vier a perseguição, e quando vier a perseguição, não fica um. Só quem é crente em Jesus. Esse fica. E morre pelo Senhor Jesus Cristo. E esse é o padrão do Novo Testamento para as igrejas. É a perseguição. Esse é o padrão de fidelidade. Esse é o padrão de fidelidade. Você é despenseiro. Você está comprometido neste nível com Jesus Cristo? É assim que nós devemos nos avaliar. Eu estou comprometido neste nível, o nível da perseguição. Eu me preparo para uma perseguição? Ou eu só quero receber as benesses do Senhor, que são maravilhosas e que são boas.
e que Deus nos abençoa demais. E nós devemos ficar felizes enquanto tivermos bênção e fartura. Amém, graças a Deus. Nós temos que nos alegrar mesmo e investir na obra do Senhor. Não estou dizendo que nós devemos viver um martírio todo dia e um sofrimento todo dia. Não é isso que eu estou dizendo. Quando a bênção é cantar louvor e nos alegrar. Mas quando vier a dificuldade e o luto, aí é sofrer e confiar no Senhor. Temos que entender que a vida é assim e nos preparar para os momentos do luto, do sofrimento e da perseguição. Então, existem as coisas ocultas das trevas. Só os nossos corações sabem, irmãos, o que nós ocultamos nas trevas da nossa vida. Os desígnios dos corações, as motivações, estão escondidas. Eu não sei a motivação que te trouxe aqui hoje. Eu sei a minha. Eu dou de conta de mim. Você dá de conta de você. Mas Jesus Cristo, quando vier, ele vai julgar as coisas ocultas das trevas no nosso coração e as nossas motivações como despenseiros do reino de Deus, da igreja do Senhor Jesus Cristo. Jesus vem nos julgar, como foi ensinado na parábola do servo vigilante. Nós vimos um pouco dessa parábola domingo passado, voltemos a ela. Lucas 12, verso 43. Olha o que diz aí na parábola do servo vigilante. Bem-aventurado, Lucas 12, 43. Bem-aventurado aquele servo a quem seu senhor, quando vier, achar fazendo assim. Esse é o feliz. É quando Jesus voltar. Veja que isso combina com o que Paulo está dizendo. Paulo não está inventando nada sobre a iluminação do Espírito Santo. Paulo está refletindo o ensino de Jesus Cristo, e ele usa esse termo despenseiro para tratar dele, apóstolo, para tratar dos pastores, especificamente, e para tratar de toda a igreja, todo crente em Jesus. E ele diz, feliz é aquele servo a quem seu Senhor, quando vier, vai achar fazendo assim. Assim como? Sendo um despenseiro fiel, cumprindo aquilo que Deus deixou, né? Tratando bem os conservos. Nós vimos que o despenseiro, que é um termo que vem da palavra economista no grego, é um economista, ele é um administrador dos servos do Senhor. Em um certo sentido, todos somos assim, estes administradores. Ainda em Lucas 12, do verso 35, nós observamos como é esse servo. Lucas 12, 35. Cingido esteja o vosso corpo, e acesas as vossas candeias. Sede vós semelhantes a homens que esperam pelo seu Senhor, ao voltar ele das festas de casamento, para que quando vier e bater a porta, logo lhe abram. Bem-aventurados aqueles servos a quem o Senhor, quando vier, sempre ele enfatiza, quando o Senhor vier, os encontre vigilantes. Jesus falou, né? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O dispenseiro fiel, ele é vigilante, ele não descansa, sempre buscando o Senhor, vigilantes. Em verdade vos afirmo que ele há de cingir-se, dar-lhes lugar à mesa e aproximando-se os servirá. O próprio Senhor vai servir o servo, porque ele é vigilante. Esse é o servo fiel, que Paulo chama de despenseiro fiel. Verso 39. Sabei, porém, isto: se o pai de família soubesse a que horas havia de vir o ladrão, vigiaria, e não deixaria arrombar a sua casa. Ficai também vós apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. É a hora que está todo mundo descansado, o mundo está relaxado, ninguém lembra de Jesus. Talvez as igrejas se mundanizaram cada vez mais, esqueceram o genuíno evangelho, o genuíno, puro e simples evangelho de Jesus foi deixado de lado. É essa hora que Jesus vai voltar. Ele vem como o ladrão. E é interessante essa figura do ladrão. Jesus é comparado a um ladrão. Claro que Jesus não é um ladrão, não vai roubar nada. Mas o que se pega dessa figura é que o ladrão, ele não avisa quando vem. Porque se ele avisar, ele é um péssimo ladrão, não é verdade? O ladrão, ele chega e rouba, não é? Jesus, ele virá sem ninguém esperar e arrebatará a sua igreja. A segunda vinda de Jesus
dá para ser contada, porque existe os 7 anos de tribulação. Quando começar a tribulação, se conta 7 anos, Jesus volta. Não é como ladrão, é? Porque você conta o tempo. Você sabe quando ele vai voltar. Entende? O julgamento, Paulo diz, não quero saber do julgamento humano, nem da igreja, nem de tribunal humano, e nem de mim mesmo. O que é que isso significa? Significa que Paulo, ele se libertou pela graça de Deus, não só da condenação ao inferno, não só foi libertado da dominação do pecado, mas ele foi libertado da opressão do próprio ego dele. É interessante, tem até uma história que diz que as mulheres, elas se enfeitam e se embelezam, não por causa dos seus maridos, mas por causa das outras mulheres, né? Não sei se é verdade, acho que não. As mulheres cristãs não fazem isso. Mas diz aí afora que é assim. Por quê? Por causa do ego humano. Dentro da sociedade de pecado, existe um negócio em cada um de nós chamado autoestima. Certo? Quando você está com um problema, está desmotivado, está com uma dificuldade, tem várias situações complexas na sua vida, o que é que você diz? O que é que você pensa? Como você reage? Onde está o problema? É a minha baixa autoestima. Não é isso que a gente ouve por aí? Ou estou errado? É isso, estou com baixa autoestima. Por isso as coisas estão complexas, por isso as coisas estão difíceis. Remédio para a baixa autoestima: elevar a autoestima, não é verdade? É assim que vão aconselhar, não é não? Eleve a sua autoestima. Ou seja, faça muitas coisas humanas para que você saia dessa baixa autoestima. Só que o remédio para essa baixa autoestima não é uma autoestima elevada, porque tudo isso tem a ver com o ego humano. Se eu estou com uma baixa autoestima, isso é reflexo da minha soberba e de eu ser centrado em mim mesmo e no meu próprio ego. Certo? E aí, quando eu vou resolver esse problema e elevar a minha autoestima para melhorar o meu ego, eu vou para outro pecado, o da soberba, o do orgulho e o do achar que eu sou a pessoa única no centro da terra. A pessoa mais importante, que todos têm que olhar para mim e cuidar de mim e resolver os meus problemas. As pessoas estão preocupadas com o julgamento dos outros. Isso é um grave problema. Como vão me enxergar? Meu cabelo, minha cor, minha altura. Como vão julgar-me dentro da igreja? Minha idade, o que eu digo, o que eu não digo, meu status. Estamos preocupados com estas coisas. E quando nós não conseguimos satisfazer o juízo que as pessoas fazem de nós, o que é que acontece? Baixa autoestima. Não é assim que acontece? Ou eu estou errado? Esse é um ciclo que acontece na nossa sociedade de pecado. E as pessoas lutam para conquistar coisas e chegar a certo status. Por quê? Elevar a sua autoestima. Eu não estou dizendo que é pecado você conquistar coisas e ter um status, nada disso. Não estou dizendo que isso é pecado, não. Estou dizendo que essa motivação é pecaminosa, porque é a motivação que parte do ego do pecado. Por que a gente está falando disso? 1 Coríntios 4:3. Paulo diz, estou lendo de novo o texto: todavia a mim muito pouco se me dá de ser julgado por vós, ou por tribunal humano. Não me interessa o juízo das pessoas, porque eu não sou avaliado pelas pessoas. A minha identidade não é moldada pela opinião das pessoas. É Deus quem vai me julgar. Minha identidade é moldada pelo juízo de Deus e pelos padrões de Deus quando Jesus vier. E é nesse sentido que Paulo se liberta da pressão da opinião pública da própria igreja de Corinto. Ele trabalha para servir ao Senhor. E pronto. E se aqueles irmãos não estão andando de acordo com a vontade de Deus, aí é que eles não podem julgar o apóstolo mesmo. Nós não devemos viver satisfazendo o juízo das pessoas
para ter uma autoestima elevada. A autoestima elevada não resolve o problema de uma autoestima baixa. Quem resolve esse problema? É Deus. É Deus quem te julga, é Deus quem te avalia, foi Deus quem te criou, você pertence a Deus. É a Deus que você tem que ser bonito, bonita. É para Deus que você tem que ser útil. É para Deus que você tem que usar suas habilidades. É a Deus que você tem que satisfazer. Deus tem que ter prazer na sua vida, como teve na vida de Jó e de outros servos dele. Estamos mais preocupados em agradar pessoas, satisfazer o juízo das pessoas sobre nós, do que em agradar a Deus. Por isso que ele disse aos Gálatas: se eu sou servo de Cristo, eu não posso servir aos homens. Eu não estou para servir aos homens, mas para servir ao Senhor. Você já parou para pensar nisso? Quantas pessoas eu quero agradar na minha vida? Eu não estou dizendo que nós não devemos ser agradáveis e amar as pessoas. Não é isso. Estou falando de você agradar no sentido de suprir as expectativas que as pessoas fazem de você em vários aspectos da vida. Por isso, Paulo disse: a mim muito pouco se me dá ser julgado por vós. Nem eu tampouco julgo a mim mesmo. Nem a opinião dele era relevante para ele mesmo. Não importa se eu estou com um complexo aqui de inferioridade, não importa se eu acho que eu estou fazendo bem ou mal o meu trabalho aqui, eu tenho que suprir o que Deus quer de mim. Eu tenho que ser fiel naquilo que Deus me chamou para ser fiel. Essa é a ideia, essa é a verdade, esse é o ensino. O verso 4 corrobora com isso, porque de nada me argui a consciência, contudo, nem por isso me dou por justificado. A minha consciência não me condena. Eu estou andando no caminho do Senhor, eu sei que sou pecador, né? Então não sou inocente de tudo, mas estou buscando, estou me esforçando. É o que todos nós devemos fazer aqui, nós crentes em Jesus. Por quê? Porque quem me julga é o Senhor. Mas cuidado, você não pode dizer: Deus é quem me julga, não é você, e viver em pecados explícitos. Óbvio que, se Deus diz que isso é pecado na Bíblia, você já está sendo julgado por Deus, Deus já está dizendo na Escritura que você está em pecado, certo? Aqui estamos falando de situações do coração, do que você tem no coração e das suas motivações do coração. A crença hoje, que lança raízes profundas em tudo que existe, é a de que, se as pessoas agem mal por falta de autoestima e por terem uma valorização muito baixa de si mesmas. Por que eu estou mal? Por que eu estou triste? Eu estou me valorizando pouco. É uma baixa autoestima. Então é por isso que eu estou desse jeito. Vamos resolver o problema? Elevar a autoestima. Então vamos fazer exercícios físicos? Nada contra exercício físico. Vamos fazer uma plástica, vamos fazer viagens, vamos resolver o problema da autoestima. Não vai resolver. É uma questão do coração. E nós não resolvemos o problema de autoestima elevando a autoestima. Nós resolvemos esse problema encontrando quem nós somos. Filhos de Deus, servos do Senhor Jesus Cristo. É Deus quem nos valoriza, é Deus quem nos julga. Foi Deus quem nos criou, foi Deus quem nos salvou através do sangue do Senhor Jesus Cristo. A nossa identidade, qual é a nossa identidade? Como é que as pessoas se identificam por aí? Pela profissão. E aí, o que é que tu faz? Eu sou professor. Tá lascado, professor é ruim. E você faz o quê? Não, eu sou advogado. Melhorou um pouquinho. Aí quer dizer, as pessoas se identificam assim. Qual a nossa identidade? Quem é você? Eu sou um crente em Jesus. Sou servo do Senhor Jesus Cristo, um cristão verdadeiro, amante do Senhor e da palavra de Deus. Essa é a minha identidade. Não só a minha, mas tem que ser a de todos nós que somos crentes no Senhor Jesus Cristo. A ideia de que a falta de autoestima é motivo para o uso de drogas, para crimes e para muitos problemas na vida e coisas do tipo, encontra-se profundamente arraigada em nossa própria mente. Está incrustado na nossa mente. Minha baixa autoestima justifica os erros que eu estou cometendo. Então vamos psicologicamente, humanamente, resolver esse problema. Não resolve assim.
não resolve dessa forma. A ansiedade moderna conhece apenas uma forma de lidar com a baixa autoestima, e o remédio é elevar essa autoestima, mas isso não vai ser resolvido assim, não é dessa forma que acontece. Paulo apresenta uma resposta, a resposta que é a humildade. E essa humildade, segundo o Evangelho, é ele reconhecer que só Deus pode resolver o problema da sua vida. Ele não está preocupado com a avaliação dos crentes, ele não está preocupado nem com a avaliação dele mesmo. O que interessa é como Deus vai me julgar, como Deus me enxerga, como Deus me vê hoje. Isso é o que me interessa e é nisso que eu tenho que trabalhar. E é assim que eu tenho que viver a minha vida. Paulo foi humilde e extremamente honesto. Um crente espiritual, ele é honesto. Ele não passa uma imagem do que ele não é. 1 Timóteo 1,15. Paulo diz: fiel é a palavra e digna de toda aceitação que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Ele já era um missionário maduro, experiente, mas ele reconhece: eu sou dos pecadores o principal. Nós não precisamos apresentar uma imagem do que nós não somos. Não precisamos nos preocupar e nos importar com o julgamento das pessoas sobre nós. Isso é uma escravidão. Isso escraviza o ser humano. Pessoas vivem nas igrejas escravizadas, porque estão se importando: o que é que fulano vai dizer de mim? O que é que ciclano vai dizer de mim? Como é que eu vou aparentar isso? Como é que eu vou aparentar aquilo? Não. Você tem que se preocupar com o que Deus quer de você. Deus já revelou aqui, Bíblia Sagrada. Você tem que estudar para saber o que Deus quer de você na Bíblia Sagrada. E no dia do Senhor Jesus, quando Ele vier, no tribunal de Cristo, nós seremos avaliados. Hoje, dependa do Senhor, confie no Senhor, espere o julgamento de Deus, viva para agradar a Deus. Não queira ter um bom testemunho por causa dos outros. Isso é escravidão do ego humano. Você está querendo ser julgado, avaliado positivamente pelas pessoas. Queira que Deus te avalie positivamente. Queira ter um bom testemunho que agrada ao Senhor, seu Deus. Reconheça os seus pecados, confesse, seja humilde para entender que é pecador, como todos nós somos pecadores, e viva cada dia da sua vida buscando agradar ao Senhor. A essência da humildade resultante do Evangelho não é pensar em mim mesmo, como se eu fosse mais, nem pensar em mim mesmo, como se eu fosse menos. Se eu acho que eu sou mais, eu já estou pecando. Se eu acho que eu sou menos, eu já estou pecando. O pecado da vitimização e o pecado da soberba e do orgulho. Então, o que é humildade? É pensar menos em mim mesmo. Pense menos em você. Pense mais em Deus. Pense mais como agradar ao Senhor. Pense menos como satisfazer a minha vontade e agradar a mim mesmo. E assim, seremos despenseiros fiéis, livre dessa escravidão do ego humano e da expectativa do juízo positivo que as pessoas vão fazer de nós. E esperando que o Senhor vai nos julgar segundo a vontade dele. Pensemos menos em nós mesmos. Vamos orar, pedir que o Senhor nos abençoe. Te agradecemos, ó Deus, porque o Senhor é um Deus maravilhoso que cuida de nós. Obrigado, Pai, pela tua graça, pela tua misericórdia, pelo teu amor, porque o Senhor nos colocou nessa posição excelente de filhos, administradores da tua obra, da tua igreja. Capacita-nos, Senhor Deus, a perceber a maravilha dessas verdades nesse texto precioso, e não só perceber a verdade, mas que o teu Espírito nos transforme. Transforma, Senhor Deus, a tua igreja, não só a nossa, mas as igrejas da nossa nação, que por vezes estão tão distantes daquilo que é essencial ao Evangelho, fundamental à igreja,
daquilo que o Senhor Jesus veio ensinar. Nos transforma, ó Deus, é o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Temos um tempo de oração silenciosa, você pode mais uma vez conversar com o Senhor. Deus te abençoe, boa semana e até breve.